cabelo. Aí, estamos ao vivo! Boa noite a todos! Boa noite a todos! E hoje nós estamos com a nossa live semanal, com a Gaia aqui, não sei se dá pra ver depois, Tá né? aqui, ó, dá pra ver bem lá no meio, ó. Participando. Fez questão E de participar hoje com a gente. o nosso tema da live é crenças e vitalidade. Sim. Você começa ou eu começo? Começa você. Então eu começo, tá bom. Então é importante. Primeiro ponto interessante, quando a gente fala sobre crenças e vitalidade, é saber o que tira a nossa vitalidade. Ah, Reila, minha amiga querida! Amor meu, que saudade de você, minha amiga! Que delícia te ver aqui. Então, o primeiro ponto é nós sabermos o que tira a nossa vitalidade. Alcione, boa noite. Então, tem algumas coisas aí no campo da nossa vitalidade. Então, a gente tem 3 segmentos que contribuem, na verdade, 4 segmentos que contribuem para a nossa falta de vitalidade. O primeiro segmento são as questões físicas. Dentro do segmento das questões físicas, eu posso estar perdendo vitalidade porque estou já com algum problema, com alguma patologia, com alguma doença. Então, anemia, por exemplo, deixa a pessoa sem vitalidade. A gente fez a live sobre crenças e anemia. Problemas na tireoide, né? Disfunções na tireoide tiram vitalidade. Nós fizemos uma live falando sobre isso. Claro que problemas mais graves e mais sérios, como células desorganizadas e cancerígenas, medicações alopáticas, às vezes necessárias em alguns momentos da vida, mas medicações alopáticas em excesso, tem pessoas que se automedicam, tiram a vitalidade. Então, isso são as questões físicas. Que eu falo muito, metais pesados também dão cansaço, tiram a vitalidade. Então, isso são questões físicas e clínicas. Outras questões também que afetam o nosso clínico são as faltas de vitaminas e minerais, que o Kleber vai falar um pouquinho mais disso com relação à alimentação. Mas um item importante que afeta o nosso físico e o nosso clínico, que tira a nossa vitalidade, é a falta de vitamina D. E a falta de vitamina D, ela é importante, inclusive, para o nosso sistema imune. E quando o nosso sistema imune está baixo, nós ficamos sem fluido vital, nós ficamos sem vitalidade, nós ficamos sem força, sem ânimo. E isso afeta todo o corpo, até a parte óssea. E com relação à Covid, com relação a vírus, bactérias e etc., a ausência da vitamina D também afeta muito, tanto que tem pesquisas específicas falando sobre a vitamina D e falando que pessoas que têm altas doses de vitamina D no corpo não é prejudicial. Na verdade, essas pessoas não pegaram Covid, não tiveram Covid, mesmo tendo contato direto. Então, vale a pena procurar um pouco mais aí sobre pesquisas de vitamina D. A vitamina D, a fonte mais primordial que a gente tem de vitamina D é o sol. No entanto, quando a gente já está com baixa de vitamina D, só tomar o sol não adianta. A gente precisa suplementar a vitamina D. E aí você precisa tomar vitamina D. Vitamina D não pode ser tomada com água, ela precisa ser tomada com óleo, senão ela não fixa no corpo e ela ainda prejudica. Então isso é uma coisa importante. Comprei cápsula de vitamina D. Se você não tiver uma vitamina D de qualidade e não ingerir com óleo, ingerir com água, você pode vir a ter problemas e ela também não vai fixar no seu corpo. Então, são coisas que a gente também precisa saber. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou ingerir com óleo, mas como assim ingerir com óleo? Ou a cápsula tem que ser oleosa, tem que ter óleo junto, ou a gente tomar com algum óleo mesmo. Tá? Algum óleo? Claro, óleo que pode ser ingerido, né? Sim. Óleo de coco, azeite, coisas que podem ser ingeridas, você não vai tomar aleatório. Outro item importante, que agora me perdi aqui. Você não vai falar do lado emocional? Vou falar, eu falei das vertentes, estou na vertente física ainda, né? Estou na vertente física. Então, falei outro item importante. Se você está suplementando a vitamina D e não pegar sol, ela também não adianta. Não adianta, isso que eu ia falar, tem que pegar o sol. Então, quando você está com falta, você precisa suplementar, mas você precisa suplementar e pegar sol, não é só suplementar. Sim.
Sim. né? Lembrando, gente, que assim, mesmo quando o tempo está nublado, a gente não está vendo o sol, O sol está lá. sim, o sol está lá, ele continua emitindo raio solar. Ele só tem o bloqueio das nuvens, mas chega na nossa pele, tá, gente? Sim. Então, não vou pegar sol porque não tá sol, tá nublado. Não, tem sol. Não, pode pegar. É só você sair de casa que os raios solares Claro atingem que a quando gente. tá o verão é melhor, né? Sim. No horário que é saudável, aquela coisa toda. É importante a gente colocar nas palmas da mão. A gente já falou em algumas lives, inclusive, exatamente. sobre isso. Bom, isso eu falei da vertente física, que tira a nossa vitalidade. Aí nós temos uma outra vertente, que vai ser mais rápida, que a gente perde fluido vital, quando nós já estamos com uma idade muito avançada. Então, por exemplo, você está com 102 anos. Né? A sogra da minha Alguém da na minha live mãe, com 102 anos? a sogra da minha mãe faleceu com 103, tá? Então, o pai de uma grande amiga com 102, né? Então, vamos supor que você está com 99 anos. Não vamos nem chegar a 100. Obviamente que você está sem fluido vital, que os seus órgãos, seu físico, a gente ainda não sabe viver 300 anos. Na verdade, nós podemos, nós não sabemos ainda como fazer. Então, você vai perder fluido vital e vai ter mais cansaço, né? É uma coisa muito específica. Outro ponto importante, que é esse que o Kleber quer que eu fale, que são perdas de fluido vital, de vitalidade, a partir de campos energéticos, né? Então, vamos lá. Esse é um item bem interessante. Campos energéticos. Se você está convivendo num ambiente muito tóxico, então pessoas abusivas, pessoas que se aproveitam demais, pessoas que te diminuem, pessoas que são cansativas, negativas, às vezes elas não são abusivas, mas elas são muito negativas. Muita fofoca. Pessoas muito difíceis, até cuidando de pessoas com muita idade ou pessoas doentes. Tudo isso no seu campo drena o seu fluido vital, ou seja, drena a sua energia, rouba vitalidade. Ou porque você gasta muita energia naquele ambiente que é um ambiente muito tóxico, que é um ambiente de muita fofoca, que é um ambiente muito desafiador, que é um ambiente muito complicado, ou porque você está cuidando de alguém que tem um problema de saúde muito delicado, muito grave por muito tempo. Aí você começa a perder e ser drenado energeticamente. Até porque quando alguém cuida de uma pessoa que está num processo de doença e ela ama muito aquela pessoa, ela tem a tendência de querer doar o seu fluido vital, de querer doar tudo, de querer cuidar, de não permitir que aconteça nada com aquela pessoa. Então acaba se dando demais e acaba sendo drenado e sugado. Quando você está num ambiente muito tóxico, um ambiente familiar, um casamento que já terminou, um trabalho que você não gosta, tá? Eu vou ficar aqui por mais 10 anos para terminar de pagar minha casa, meu carro e etc. Às vezes você precisa rever isso, porque para o corpo físico, 10 anos num ambiente, estando triste, fazendo o que não gosta, a pessoa sai de lá doente. Por isso que a gente tem casos que a gente acompanha, que a pessoa estava bem, aposentou e logo depois morreu. Gastou todo o campo de energia dela ali. Então, isso drena muito e tira a nossa vitalidade. Então, e outro ponto, né, a quarta vertente, que é a vertente que o Kleber vai falar mais, depois eu vou falar de algumas crenças que alimentam esse ambiente de drenagem, de você estar num ambiente que te drena. E uma quarta vertente é a vertente da falta de uma alimentação adequada, de exercícios, de cuidar dessa casa maravilhosa chamada corpo físico, que a gente precisa cuidar dessa casa, precisa alimentar, precisa se hidratar, precisa tomar água, precisa ter uma alimentação adequada para que você tenha um corpo saudável e para que você tenha energia. Então, o alimento traz energia. Então, quando a gente fala também de vitalidade, de prana, de fluido vital, nós falamos de prana, porque prana é fluido vital. Então, a gente recebe o prana pela respiração, por isso que tem pessoas que vivem de prana, de consciência prânica, né? Então, a gente recebe prana, fluido vital, pela respiração,
recebemos pelo alimento, por isso que o alimento é tão importante e que ele não seja processado, embalado, que o Kleber fala tanto. Quanto menos embalado e menos industrializado o alimento é, mais prana ele tem. Logo, muito mais fresco, né? Mais fresco, mais prana ele tem, logo ele traz mais fluido vital, mais energia e contribui com mais vitalidade para o nosso corpo. Outra coisa da natureza aqui, ó, que nos traz energia, fluido vital, prana, são os animais, a natureza, a terra, pisar na terra, colocar os pés na água, no mar, no rio, fazer um carinho num gato, num cachorro, numa vaca, um animal, num né? animal em geral, sentar e respirar um lugar arborizado, as plantas, a natureza. Por isso que o contato com a natureza é tão importante para nós, porque ele também traz vitalidade, tá? Bom, quer complementar antes de eu falar um pouquinho mais? Eu posso falar sobre o quê? Você vai falar sobre os alimentos, né? Eu falei o que perde, assuntos, né? Eu falei sobre o que perde. Depois eu vou falar das crenças. Não, na área de alimentação também tem alimentos que perdem bastante fluido vital, né? Perde energia. Basicamente, gordura, alimentos fritos, perde muita energia porque o corpo precisa de muita energia para poder metabolizar esse alimento gorduroso, né? Tanto é que quando você come alimento gorduroso, você tende a ficar mais cansado porque agride o corpo e sobrecarrega o metabolismo. E bebida alcoólica, né, gente? Bebida alcoólica também tira bastante fluido vital. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu tomo e fico alegre, né? Fica, né, ativo, mas quando passa o efeito, fica uma bomba, né? A gente passa pelo ressaca, fica com sono. É porque desgasta muito o nosso organismo, né? E por outro lado, né, tem muitos alimentos que ajudam a gente a recuperar a vitalidade. A Ana Paula já começou a falar com relação aos alimentos frescos de preferência. Quanto mais próximos da natureza, mais fluido vital eles têm, mais prana eles têm, né? Então, aí às vezes você invista muito em saladas, né? Dos mais variados tipos de salada. É muito importante você comer essa alimentação crua, na salada, com temperos, com molhos. Aí você pode caprichar no molho, deixa o molho bem gostoso, um molho que você gosta de fazer, gosta de comer, mistura com aquela salada e coma a salada com prazer, né? Você ingere bastante salada dessa forma, além de frutas, né, que é comido in natura. E existe um outro grupo de alimentos que é muito legal para a nossa vitalidade, que são os carboidratos. Aí fala, pô, peraí, Kleber, mas o carboidrato... Fala mal do carboidrato, né? Mas, gente, o carboidrato, ele é o responsável por dar energia para nós. O que acontece é que a gente acaba exagerando na proporção... Na proporção de carboidratos que a gente come. Lembrando que normalmente nos lanches, no café da manhã, nós temos o hábito de comer o pãozinho, né? Pãozinho já é o carboidrato. Aí chega no almoço, você come arroz, macarrão, batata. Então a gente acaba acostumando a comer esses alimentos. São todos carboidratos simples. Os carboidratos simples são aqueles que são convertidos em açúcar muito rapidamente. Então, qual que é a dica? Você consumir carboidrato complexo. Então, onde estão os carboidratos complexos? Nos grãos integrais, aí você vai o trigo integral, né? Quando você for comer o arroz integral, quando você for os alimentos vegetais, muitos têm carboidrato, todos são carboidratos complexos. Batata doce é um carboidrato complexo e tem uma trinca de alimentos que assim, que muita gente que faz academia come, que é fantástico para dar vitalidade, que é o famoso açaí com banana e aveia. Porque esses alimentos, todos eles são muito ricos em fibras, né? Eu estou cansado de falar sobre a importância das fibras na nossa alimentação. A aveia, ela é muito riquíssima em vitamina do complexo B. Então, os alimentos ricos em vitamina do complexo B, eles são importantes porque eles ajudam a absorver mais energia dos outros alimentos, converter em energia, né? Então, quando você come banana com açaí e aveia, você está comendo um alimento extraordinário para levantar a vitalidade, né? E, como eu falei, quanto mais alimentos in natura, alimentos frescos, né? Alimentos comidos, assados, refogados e menos fritos, mais você vai ingerir antioxidantes,
mais vitaminas, esses alimentos vão estar menos, mais ricos em vitaminas, que quando você frita um alimento, eles perdem muito dos nutrientes, né? Eles se perdem na caloria. Então isso aí ajuda, com o passar do tempo, você não consumir, só consumir alimentos muito com alimento frito e muito carboidrato, a gente vai perdendo vitalidade, gente. É isso que acontece. Então você está falando, bom lembrar que ele está falando dos carboidratos complexos. Os carboidratos complexos que são os recomendados. Isso, tá? Que são recomendados, não os carboidratos simples. Em exagero. Eles dão energia também, os carboidratos simples, mas eles engordam mais, são em glicêmicos maior, índice glicêmico maior. A médio e longo prazo eles acabam tirando a energia, né? Sim. Dão energia, dá aquele, falsa sensação. É igual o efeito é parecido com o efeito do álcool, ele dá aquele pico de energia quando você come, dá vontade de comer mais, mas quando baixa, quando chega o metabolismo e processa aquele alimento, dá aquela lombeira. Bom, então, olha lá, agora eu vou falar de novo. Fala aí, só vez. Falei bastante, hein? Falou, E aí eu falei pra vocês o quê? Que dentro do campo de energia, né, dentro do nosso campo invisível, que é onde nós falamos as crenças, porque as nossas crenças, né, os nossos programas, eles ficam ocultos, né, ficam sem a gente perceber. Então eu disse que dentro desse campo de energia, você drena a energia, você perde fluido vital, você perde vitalidade quando você está, por exemplo, num ambiente tóxico ou convivendo com pessoas tóxicas ou num trabalho, num relacionamento, fazendo algo que você não ama, que você não gosta. E aí, para isso acontecer, ou seja, para eu me permitir ser abusada e conviver num ambiente tóxico, eu preciso ter crenças que me diminuam. Então, por exemplo, crenças que tiram a sua vitalidade são aquelas que contribuem para esses padrões de comportamento, para esses programas. Então, crenças do tipo, eu sou incapaz de viver sozinho, eu sou incapaz de cuidar de mim mesmo, eu tenho a obrigação de estar ao lado de, pode ser qualquer pessoa, custe o que custar, eu não posso seguir a minha vida, eu estou aprisionada neste casamento, neste trabalho, nesta relação, nesta família, com este pai, com esta mãe, com este filho. Lógico que a gente não deixa de ser mãe, mas quando você tem essa coisa do aprisionamento, muitas vezes a gente não educa o filho da maneira melhor e mais elevada e vai alimentando, comprando amor. Ou uma outra crença, eu preciso comprar afeto, eu preciso comprar amor. Amor só vem através do dinheiro. Parece incrível, mas todas essas crenças contribuem para a ausência da nossa vitalidade. Se eu tenho, por exemplo, uma crença que o amor só vem através do dinheiro, o que vai acontecer? Se eu tenho um filho, eu vou ser aquele pai, aquela mãe que vai trabalhar e se matar para dar tudo para o filho. O filho vai estar com 50 anos, eu com 70, exausto, e passei a vida toda exausta, dando tudo para aquele filho, não permitindo que ele crescesse e acreditando que somente quando eu estou suprindo todas as necessidades materiais desse filho, desse marido, dessa esposa, desse amigo, dessa mãe, desse pai, é que eu vou ter atenção. E isso drena a energia, isso acaba com a vitalidade. Um outro exemplo que eu falei é, eu não sou capaz, aí pode vir, eu não sou capaz de ter algo melhor, eu não sou capaz de cuidar de mim mesmo, eu não sou capaz de procurar um outro emprego, eu não sou capaz de ser reconhecido. Então, sensações e crenças ligadas à incapacidade te diminuem e te mantém num ambiente tóxico, que pode ser até um ambiente de trabalho, que não tem às vezes mais nada a ver com você e você precisa procurar algo novo. Outra crença também que nos dificultam é, eu estou envelhecendo, eu estou velho demais e a cada dia eu fico mais velho e aí eu não posso mais isso. Então, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu sou proibido de. Isso tudo são crenças que nos diminuem.
nós não envelhecemos, nós amadurecemos, na verdade, né? E se nós formos colocando isso nas nossas mentes, a gente vai vendo que a gente pode fazer muitas coisas. Nós temos um amigo de 83 anos, né, o Oswaldo? 83, que durante o período da pandemia até agora, ele mudou de casa 6 vezes. Mudou para um lugar, não estava bom, foi para outro, não estava bom. E assim, de cidade, de estado, né? E ele tem uma vitalidade muito grande para a idade dele. Quando a gente compara, a gente fala que ele é o nosso exemplo. Nós queremos ser igual a ele quando nós ficarmos mais velhos. Por quê? Porque ele tem sonhos, tem planos. Então, uma outra crença que acaba com a nossa vitalidade é: não tenho mais nada para fazer. Meus sonhos acabaram. Já criei meus filhos, já me casei, agora terminou. Por exemplo. Então, são todas falas, crenças, alimentos que a gente faz e que dificulta a vitalidade, o nosso fluido vital. Eu também queria colocar uma outra coisa importante. Pode pôr. Tem algo que também tira muito a nossa energia, quando a gente se conecta com crenças negativas do inconsciente coletivo. Do tipo, esse país não tem mais jeito. Perfeito. Daí, eu vou dar esse exemplo, mas são vários exemplos parecidos, né? Com relação ao país, com relação a vários assuntos, que há um inconsciente coletivo que pensa dessa forma e você se conecta com isso. Ou seja, como se você estivesse realmente concordando, e isso tira teu poder, tua capacidade de reação, tua capacidade de fazer diferente. Porque tá tudo ruim mesmo, então eu não tenho o que fazer. É muito interessante porque a vitalidade, as crenças vinculadas à vitalidade, elas estão muito conectadas às crenças de esperança. Tá? Então, quando se perde a esperança, se perde o fluido vital, se perde a vontade de viver, se perde a vitalidade. Então, se você não tem mais esperança no seu país, você está se vinculando às crenças do coletivo, como o Kleber falou, do inconsciente coletivo, você perde a esperança no político, no país, na história. Mas, Paula, você não está vendo, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem desafios e aprendizados em todos os lugares em que nós estamos. Nós estamos em processo de evolução, enquanto humanidade, enquanto país, enquanto pessoa, enquanto família. Mas quando nós perdemos esperança, nós perdemos a razão de viver. E uma das crenças, algumas crenças que alimentam isso é exatamente essa frase: isso não tem mais jeito. Esse país não tem mais jeito, essa família não tem mais jeito, essa não tem mais jeito. Então, tudo tem jeito. Às vezes não está pronto para ter a mudança. Aí você precisa trazer outras crenças para ter novas possibilidades e novas esperanças. Então, isso também é bem importante, é bem interessante. Quando a pessoa perde a esperança, ela entra aí numa patologia, que a gente até já falou dela, também fizemos live a esse respeito, que é depressão. Então, falta de esperança entra numa patologia, né? Entra na depressão. Então, por isso que também as pessoas em estados depressivos não têm vitalidade, ânimo para sair da cama, né? Quando está no estágio avançado, para fazer nada, não tem o movimento, não tem a ação. E isso começa com pequenas coisas. Nada acontece de um dia para o outro. Você não dorme maravilhosamente bem, feliz, sorridente, saudável e acorda depressivo, sem vitalidade, debilitado. Isso não é assim. É um processo. É um processo. Assim como o nosso processo alimentar é um processo, como o processo da construção de uma família é um processo, como o processo da construção de uma carreira é um processo, o inverso, a destruição, a desorganização de algo, também é um processo, é uma jornada, né? Então, é olharmos para essas crenças, para essas percepções, para esses comportamentos, para nossa alimentação, para tudo que a gente trouxe aqui. Eu ainda queria reforçar só mais uma coisa. Um dos meios para a gente conseguir ver diferente as coisas é exercitar a gratidão. Perfeito. Nossa, tá demais hoje. Muito importante, gente. É você olhar o que você tem de bom. Em cada lugar, sempre, se você olhar para o lugar certo, você vai achar coisas boas em tudo. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Tudo tem seu lado positivo. E quando você achar esse lado positivo,
agradeça por isso. Perfeito. Por você, ao menos você ter conseguido enxergar isso. Perfeito. É muito importante exercitar, porque realmente é um exercício. Você se habitua a ver o lado bom das coisas. E aí fica muito mais... As coisas mudam, é como se as coisas tivessem transformado na sua frente, o ambiente é o mesmo. Mas como você consegue enxergar as coisas boas daquilo que você está vivendo, você começa a entrar num ciclo virtuoso. Você percebe como isso é fácil. Você consegue sim achar coisas boas, mas precisa começar a fazer isso. E é importante a gente estar atento, porque exercitar a gratidão e encontrar o lado bom das coisas, fazer o seu caderninho da gratidão, hoje eu agradeço por encontrar coisas para você agradecer, não significa permanecer num ambiente tóxico, num relacionamento tóxico, num ambiente de trabalho que de repente já encerrou o ciclo, está na hora de você buscar uma outra carreira ou buscar uma outra colocação. Não é isso. É ser capaz de agradecer, de ver o melhor e ampliar as suas crenças, de confiar na sua competência, na sua capacidade, ter esperança e esperar algo novo e fazer o movimento de algo novo. É todo esse conjunto, porque quando nós estamos com vitalidade, nós estamos com esse fluido vital, nós temos ação de movimento para ver o que é bom e buscar algo ainda melhor, porque nós merecemos sempre o melhor, né? Sempre merecemos o melhor e temos muitas coisas boas em todos os ambientes. Perfeita colocação. E eu vou trazer para vocês alguns downloads de sentimento que vai nos ajudar aí, né, a agradecer mais, a ter mais fluido vital, a perceber, a sair de ambientes tóxicos. Então eu vou trazer um misto aí, um pupurri de downloads. Mas eu vou deixar para vocês aqui no final, para a gente perceber pelo menos 4 crenças que você vai se observar se você afirma algo dessa crença, ou se você vivencia, ou se você experimenta, ou se você repete, tá? Então, eu sou incapaz, ou eu estou incapacitado de, ou incapacitada de. Então, perceba quando você falar isso, saiba que isso vai estar roubando o seu fluido vital. Essa é uma. A segunda é, eu sou obrigado a, ou eu sou obrigada a. Essa é uma outra crença que tem várias ramificações que também vão tirar a vitalidade sua. Outra, a terceira, eu falei que eu ia falar 4. A terceira crença é impossível para mim, qualquer coisa que tenha aí, é impossível para mim viver sozinho, impossível para mim conseguir algo melhor. Só o ato de você afirmar o é impossível para mim, você já começa a perder vitalidade, tá? E a quarta, que tem, e todas essas têm muito inconsciente coletivo com ela. E a quarta é, isso não tem mais jeito. Então, esse país não quer, o Kleber trouxe, né? Esse país não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais jeito, e etc. Quando a gente fala isso, a gente já começa a perder energia. Então, a gente precisa começar a trocar pela nossa fala. Então, escolha é uma palavra que vai entrar nessas 4. Essa pessoa ainda não escolhe mudar. E o que eu escolho? Isso já vai fazer um movimento para você. Esse trabalho já não me satisfaz mais. E o que eu escolho? Para você criar um movimento de observar. Não ficar ali, né? Sem sair do lugar. Este país tem muitas coisas que podem ser mudadas. E é verdade. E o que eu escolho? Aí, a partir dessa escolha, a gente começa a ser uma contribuição para o nosso país e para tudo mais. Então, use a palavra escolha. Fica aí para vocês. Eu vou até ter um evento que eu fui convidada agora, dia 20 de agosto. Um evento que está com um valor de investimento quase dado, em parceria com o Miracle Choice, que eu sou facilitadora oficial também do Miracle Choice. E nós vamos ter um evento que vai falar exatamente sobre escolhas. Mas essas dicas já começam a mexer com vocês. E vamos fazer o pupurri de downloads. Do download, né? Então vamos fechar nossos olhos. Lembrando que eu vou trazer os downloads sentimentos
usando a técnica do Theta Healing. E cada vez que eu falar um download, pedir uma autorização, você deve falar sim para autorizar e receber o campo de energia desse download. Então você me permite trazer o download de sentimento que você sabe como agradecer o que tem de melhor na sua vida? Sim. Que você sabe o que é gratidão pela mais alta perspectiva do Criador. Sim. Que você sabe como verificar e identificar itens, coisas, situações a agradecer no seu cotidiano. Sim. Você sabe como viver o seu dia a dia sendo capaz de viver na gratidão e de encontrar gratidão. Sim. Você sabe como, quanto que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem se misturar com pessoas tóxicas. Sim. Sem se misturar com situações tóxicas. Sim. Sem se misturar com fofoca. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem alimentar a fofoca. Sim. Sem espalhar a fofoca. Sim. Sem trazer fofoca e fofoqueiros para perto de você. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido viver o seu dia a dia com esperança. Sim. Que você sabe o que é esperança pela mais alta perspectiva da criação. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você alimentar a esperança no seu cotidiano. Sim. Você estimular a esperança naqueles que se aproximam de você. Sim. Você estimular a esperança em si mesmo. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia se abrindo para novas possibilidades. Sim. Para novas oportunidades. Sim. Criando novas oportunidades a partir da perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você reconhecer a sua capacidade. Sim. E sabe como reconhecer a capacidade dos outros. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia respeitando e reconhecendo que cada um tem uma escolha. Sim. E sabe como, quando que é possível e permitido você criar novas escolhas para a sua vida. Sim. Ok. E você sabe como, quando que é possível e permitido você se abrir para novos sabores, novos palatos. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você experimentar alimentos nutritivos e que te tragam fluido vital. Sim. Ok, porque você sabe que é fluido vital e vitalidade pela mais alta perspectiva da criação. Sim. E você sabe como, quando que é possível e permitido você alimentar a sua vitalidade. Sim. Beleza, foi um pupurri, como belo eu falei. pupurri, cara. Porque vitalidade entra muita coisa, então é um pupurri mesmo. E nós mais uma vez agradecemos a todos vocês, que todos recebam esses downloads em suas casas e que vá um anjo guardião para a casa de cada um de vocês com muito amor incondicional, porque amor incondicional também traz vitalidade. A gente se encontra na próxima semana. Hoje nós começamos o nosso clube de leitura com o Efeito Lua de Mel. Nós estamos com a nossa lojinha do Quantum Essencial. Teremos esse sábado o encontro do Geometria Sagrada ao vivo, Geometria da Alma, perdão, ao vivo, com mais um evento maravilhoso que nós fizemos e estamos fazendo. Estamos com os atendimentos terapêuticos. Eu estarei na TV no final do mês, dia 21. 21 novamente, eu estarei na TV, no programa Fronteiras da Ciência. Enfim, nossa vida é sempre cheia de vitalidade, sim, cheia de planos e cheia de esperança. Então, alimente a sua esperança, crie novas possibilidades. E quando a gente ficar com dúvida, preocupado, porque estamos vivendo uma experiência humana, busque algo que te dê mais esperança, encontre a gratidão e siga convivendo com pessoas maravilhosas para que você possa se alimentar da troca genuína, da confiança e da amorosidade. É isso aí. Porque assim é. Arrou. Arrou. Gratidão a todos. Até mais. Até mais.